muito bem-vindo ao Realidades da Safra. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, telespectadores do Notícias Agrícolas, e muito obrigado pela confiança e de estabelecer esse contato com a agricultura do Paraguai. Nevo, conta pra gente como é que estão as lavouras por aí. Pelo relato que você passou pra gente, tem duas realidades diferentes aí no Paraguai, né? Sim, parece que vem se repetindo uma história que não consegue mais sair de um certo círculo vicioso aí nos últimos 4 anos, né? Indo para a quarta safra com problemas mais ao norte e uma certa estabilidade e safras melhores e um regime de chuva e de clima melhor mais ao sul, né? Tomando como divisão geográfica, para quem talvez queira olhar, tem um rio aqui que divide os estados de Alto Paraná e Canindeyú. Então, basicamente, vem marcando essa divisão aí nos últimos anos, onde o estado do departamento de Itapu, Alto Paraná, tem tido condições melhores, e Canindeyú e São Pedro, que são um estado mais a oeste, né? Norte, oeste, nordeste, seria noroeste, que está mais complicado nos últimos anos, né? E repetindo esse ano agora, incluindo assim um regime parecido com o Mato Grosso do Sul, que também vem sofrendo, né? E aí, Neiva, essas áreas que estão com mais dificuldades, elas já têm perda de potencial produtivo ou ainda é possível a recuperação dessas lavouras? Já tem muitas perdas irreversíveis, né? Que nas áreas que foram plantadas em setembro, no começo de setembro, aí elas tiveram um período de chuva, de falta de chuvas de 40, 45 dias entre outubro e novembro, né? E então comprometeu bastante o potencial de produtividade. E também fez atrasar o plantio de várias áreas, e plantios não muito bons, né? Que não, pela falta de umidade, aconteceram plantios em condições não tão ideais, e então estabelecendo lavouras já bastante irregulares. E então a quebra existe sim, já nessa região mais ao norte, e agora essas áreas que foram plantadas no segundo regime de chuva, depois desse período aí de 40 dias sem chuva, elas tiveram um desenvolvimento muito bom, né? Bastante, até surpreendente o desenvolvimento dessas lavouras, e essas agora que estão sofrendo mais ainda com essa falta de chuva, por não ter grão praticamente, só tem palha, né? Só temos estrutura de planta, e plantas no estágio de reprodutivo, né? Onde está tudo bem formado, mas falta água agora para o grão, né? Então, a situação bastante desanimadora, né? E Nevo, olhando para o seu caso, em que regiões que ficam ali as suas produções e como é que está o desenvolvimento para as suas lavouras? Então, na região de Nova Esperança, aqui mais próximo ao Lago de Itaipu, tem também essas duas situações. As lavouras plantadas em setembro, aí, até começo de outubro, já entrando em estágio de colheita, onde o potencial de produtividade é bastante baixo, né? Aí de 40, máximo 50 sacos por hectare, 30 sacos por hectare, né? E as outras que tinham um potencial melhor, agora você vê comprometido com essa falta de água aí, que a última chuva boa, geral aqui, foi dia 19 de dezembro, né? Então vamos para 20 dias aí, sem chuvas generalizadas e abundantes, no caso, e com uma umidade do ar durante o dia em torno de 35%, sol escaldante, né? Sem uma nuvem no céu, e vento sul ainda, que ainda tira um pouco mais da pouca umidade que existe. Então, as lavouras estão se deteriorando muito rapidamente nos últimos dias, assim, criando uma sensação até de bastante angústia, assim, e não tem nada para fazer. E Nevo, se a gente olhar para as previsões, não tem muita chuva prevista nos próximos dias aí para o país também não, né? Assim mesmo, infelizmente, até dia 15 aí, muito pouca chuva, ou nada de chuva, então a situação realmente é bastante desalentadora, né?
E Neivo, pensando do lado de pragas, de doenças, como é que tem sido esse ciclo? Tem sido mais um desafio para o produtor ou nesse cenário tem sido mais tranquilo? Então, as biotecnologias Intacta, né? Com o nome de Intacta, deixaram a desejar mais um ano, muito, né? Cada vez a eficiência é menor, né? Então, teve muitos agricultores com problemas aí com lagartas, várias espécies de lagartas que tiveram uma incidência bastante grande, um controle difícil, né? E também eu perceber de alguns pontos tem tirado um pouco a tranquilidade do agricultor por essa condição de clima que dificulta a eficiência dos produtos e o manejo dessas pragas. E aí, Neivo, olhando para a comercialização, como é que até nesse cenário de desenvolvimento impacta nas vendas, na comercialização do produtor por aí? Gera uma grande angústia, assim, de repente, essa situação de seca se estenda, Argentina, começando também com relatos de seca, Mato Grosso do Sul, Paraguai e tal, possa ter um impacto e possa gerar um efeito de aumento de preços, e aí quem não tem grão não tem o benefício disso, né? Mas eu vejo assim que talvez que vem pregando a super safra aí, vejo um pouco frustrada essa expectativa de super safra, porque é uma região grande que aparentemente está sendo afetada e que não se vislumbra aí grandes previsões de chuvas num curto prazo e que possa ter um impacto aí no preço aí a nível Brasil, Paraguai e tal. Mas é uma incógnita, né? Assim, e nos preços que está, mesmo com uma boa produção, já não teria uma boa remuneração. E aí imagina se tiver quebra de safra, é uma soma aí, é um agravante, né? E Neivo, o produtor já tinha avançado com essa comercialização ou estava segurando um pouco mais essas vendas? Existe uma boa cautela, não teve muita comercialização devido a justamente essas experiências bastante frustradoras no passado aí de ter vendido grãos e não colher e depois ter que arcar com diferença de preço aí de mercado ou o preço subir, ter que entregar a mercadoria com preço baixo. Então não vejo assim que teve muita comercialização. Eu acredito que, estou chutando aqui uns 30, 35%. Eu posso estar errando muito, não tenho uma informação concreta sobre isso. E Neivo, até como você destacou lá no começo, né, uma sequência de safras com perdas aí para o país, o produtor paraguaio vai amargando esse prejuízo ao longo dos últimos anos, né? Exatamente, isso na região mais ao norte. A agricultura, como um geral, no Paraguai, ela tem tido uma boa estabilidade e vinha se desenvolvendo bastante bem a nível país, né? Porque representativamente essa região norte não é tão expressiva em comparação ao país global. Então, mas nós, agricultores mais ao norte, aí o desgaste vem vindo, não consegue mais repor máquinas, então você vai se defasando ao longo dos anos e perdendo aí o capital aí a reposição de máquina aí que deveria ser no mínimo em 10% ao ano, você não consegue fazer, então acaba defasando nesse sentido, e até correções de solo e outras melhoras que deveriam existir na propriedade, acaba deixando de ter a capacidade de fazer. Nevo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Agradecer ao Notícias Agrícolas e torcer que venham boas chuvas para todos os agricultores, independente de Brasil, Paraguai, toda a região, o oeste do Paraná também está entrando nesse estresse aí, Paraguai, Argentina, que tenhamos chuvas e que traga alento à nossa agricultura e que podemos ter safras, no mínimo, suficientes para poder seguir em frente na atividade e poder continuar trabalhando aí. E um abraço a todos aí, obrigado pela confiança aí. Neiva, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento e a colheita dessa safra por aí no Paraguai. Um abraço, até a próxima. Até um abraço. E com boas notícias para a próxima, tomara, né?
Tomara sim, Nevo. Até a próxima. O Nevo Fritzen, produtor rural lá no Paraguai, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento dessa safra de soja lá no país, destacando 2 cenários diferentes, com a região sul se desenvolvendo melhor e tendo melhores condições, mas a região norte sofrendo bastante com a falta de chuvas e altas temperaturas. Inclusive, na propriedade do Nevo, ele apontando que as lavouras plantadas em setembro começaram a ser colhidas e tem expectativa de produtividades entre 30 e 40 sacas por hectare, chegando no máximo a 50. Nas melhores áreas, essas sofreram mais com o clima. Já do outro lado, a gente tem as lavouras desenvolvendo, as lavouras plantadas depois vinham se desenvolvendo bem, tinham um bom potencial produtivo, mas elas perderam bastante desenvolvimento, perderam força e aí a expectativa também é de queda de produtividade para essas áreas lá no Paraguai.